Essa oração salvou a minha vida e a vida do meu filho. Oi, eu sou a Day, tenho 23 anos e aqui eu sempre estou compartilhando minha rotina, experiências, dicas. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Agora, bora direto ao assunto, né? Gente, por mais simples que pareça essa oração, ela é muito poderosa se você faz com a intenção ali do seu coração, né? Eu acredito muito nisso. E eu vou contar 3 situações que ocorreram. Uma primeiro é comigo, a primeira experiência que eu tive, né? Foi comigo. Depois, as 2 últimas foi minha e do meu filho. Então, senta aí que vem história. Eu vou contar a primeira vez que eu fui assaltada, que me gerou um trauma muito grande, apesar disso tudo, mas envolve outras coisas também. Mas eu vou explicar para vocês a situação que foi. Eu tava bem na minha fase ali de adolescência, com 18 anos, fui sair de casa, tava naquele dia, sabe, de verão, que tinha aquele horário, e era, por exemplo, umas 7 e pouca e tava começando a escurecer. Aí, na época, eu decidi que eu ia sair um pouquinho antes, que eu não ia esperar meus amigos chegarem, até porque eu tava com um paquera, né? Eu tava com um paquera e não queria que ele fosse até a minha casa, porque eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, não, eu vou andando e encontro ele no caminho também. Irmãs, aí eu fui, né? Saí de casa. Bem na hora que eu saí, tipo, tava naquela hora de escurecer, escureceu. Eu saí da minha rua, virei a rua do lado. E, gente, passou um rapaz por mim de bicicleta, bem devagarzinho. Mas sabe quando passa por você e você sente? Eu não sei, eu tenho umas intuições muito fortes. Eu sou muito intuitiva assim. E logo eu senti, eu falei, vixe, vai dar ruim isso daqui, viu? Aí, só que ele passou e foi até o fim da rua. Nisso que ele passou, aí eu comecei, gente, a oração. Eu fiz a oração do Pai Nosso. Essa oração é a oração meio que, não sei se a gente fala, é universal essa oração? Não sei. A oração do Pai Nosso. Eu fiz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu só fiz essa oração, gente, eu juro pra vocês. Não deu tempo, eu fiz a oração completa. Aí o menino começou a virar, ele virou na rua e voltou na minha direção. Gente, era uma rua isolada. Eu estava exatamente do lado de um terreno baldio. Era um negócio assim muito sério. A rua era isolada. E no final tinha um cara alto. Não sei se eles eram cúmplices, mas esse cara não me ajudou. Mas eu também não tive reação. Ele simplesmente voltou, tirou, nesse nível mesmo. Não era brincadeirinha, não era qualquer coisa, não. Era aquilo mesmo. E apontou pra mim. Eu simplesmente travei. Sabe quando você trava? Aí ele, vira pra lá, vira pra lá. Aí eu tava com a minha bolsinha assim do lado. Aí ele, me passa a bolsa, me passa a bolsa. Aí eu fui, peguei a bolsa e entreguei. E ele voltou com a minha bolsa. Gente, eu tô falando assim, mas foi um nível muito extremo. Tava isolado, já era noite. Eu fiquei sem reação. Poderia ter acontecido algo muito pior ali. Entendeu? Até porque tinha um cara no final da rua. Eu não sabia se aquele cara tava com ele ou não. E eu tava sozinha ali, sabe? E nisso, aí ele pegou a minha bolsa e foi embora. Mas só, graças a Deus, só aconteceu isso. Ele poderia fazer alguma coisa muito pior. Sei lá, me sequestrar. Sei lá, eu penso muita coisa. E ele só pegou a minha bolsa, nem tive que pegar celular nem nada. Ele pegou a minha bolsa, eu até fiquei com raiva e falei, poxa, ele poderia ter pegado só meu celular, né? Ele levou a minha bolsa e voltou. Só que nisso que ele voltou pra minha rua. Aí eu fiquei sem como ter voltado pra casa, porque eu não ia voltar, vai que ele tava lá, entendeu? Aí eu saí e depois eu encontrei os meus amigos, né, esse meu paquera da época, e ele falou comigo e tudo mais. Mas essa oração, eu acredito que ela me salvou, porque foi uma circunstância ali muito delicada, que poderia ter acontecido coisa pior. O celular, a gente recupera depois, mas a nossa vida, né, ou
alguma coisa muito pior que poderia ter acontecido comigo, graças a Deus não aconteceu. Então eu sinto que foi um livramento, graças a Deus, porque eu tava sozinha, era um ambiente extremamente escuro, era um terreno baldio do lado. Foi um negócio muito sério, entendeu? Eu fiquei ali, sei lá, eu me senti entre a vida e a morte. Sinceramente, foi um negócio sério, pra vocês entenderem. Foi muito sério, eu tô resumindo aqui, mas foi muito sério, gente. Mas graças a Deus aconteceu só isso. Esse daí foi basiquinho. Agora eu contei essa história primeiro porque foi a primeira que aconteceu, que eu tive a experiência que eu fiz essa oração. Agora vamos para as mais delicadas. Outra experiência que eu tive foi quando eu estava grávida e fui ter o meu filho. Eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, né? Eu fui ter o Zion. Eu vou contar toda a minha história, gente, pra vocês entenderem. Eu fui ter o Zion. Minha bolsa rompeu. Eu perdi líquido. Nisso aí foi todo um correria pra lá e pra cá. Minha mãe me levou pro hospital, né? Foi comigo pro hospital. Cheguei lá, falei com o médico que eu perdi muito líquido. Só que aí ele perguntou pra mim, tá descendo, o líquido ainda tá descendo? Eu falei, não, desceu lá e parou. Entendeu? Aí ele, como ainda não tá descendo líquido, eu não vou te internar agora, porque tá no meio eu não vou te internar aqui com risco de você pegar Covid, você vai pra casa. Se descer mais líquido, você volta. Nisso, eu já tava ali, eu tava com 36 semanas, eu acho. E antes a minha gravidez era de risco, mas depois não foi mais, por causa do negócio do açúcar lá. Aí meu exame deu certo, não fiquei mais grávida de risco. Mas em casos assim, quando você já tá na reta final da gravidez, é importantíssimo que o médico faça o toque, gente. Se você tá vendo esse vídeo, tá grávida, era essencial que ele tivesse feito o toque em mim. Por quê? Porque eu tinha perdido líquido. E ele não tinha certeza se minha bolsa rompeu ou não, só porque não estava descendo mais líquido. Agora escuta só, ele me mandou para casa. Voltei para casa. Eu não consegui dormir a noite toda. O neném ficou remexendo muito na minha barriga. Ficou mexendo assim, eu senti um desconforto enorme. Aí quando foi de manhã, 9 horas da manhã, eu levantei, eu perdi mais líquido. Só que era um líquido assim meio esbranquiçado, sabe? Era um líquido esbranquiçado já. Aí minha tia, vamos levar essa menina pro hospital. E eu tinha falado que não dormia a noite toda. Não, vamos levar ela lá pra maternidade. Fomos pra maternidade. Cheguei lá, a doutora fez o toque. Ela perguntou, que horas você perdeu esse líquido? E ela foi exatamente, vamos fazer o toque pra ver. Que horas você perdeu o líquido ontem? Eu falei, era umas 7 horas da noite, umas 7 e pouca. Aí ela, tá bom, vamos fazer esse exame aqui. Ela falou, realmente sua bolsa rompeu. Vou te botar na salinha, que é pra escutar o coração do bebê. Vou me reunir, vou marcar uma reunião com os outros médicos pra ver o que a gente vai fazer. Se a gente já te opera, se a gente vai esperar. Vou falar com os outros médicos. Mas vamos fazer esse exame primeiro pra ver como é que tá. O exame que houve o batimento do bebê. Nessa hora do exame, ela tava na sala. Assim, tava tudo tranquilo. Ela falou assim, você vai apertar esse botão quando ele chutar. Você vê que ele tá mexendo, você aperta esse botão. Até então eu falei, tá bom. Ela falou, é assim, chutou, você aperta. Aí tava tranquilo. Aí ela esperou um pouquinho e saiu. Tava tudo normal, gente, tudo normal. Nessa hora eu já tava muito nervosa, muito assim, com muito medo. Eu senti muito medo mesmo, sabe? E eu sempre sinto essas coisas assim, eu sempre tenho uma intuição. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu vou orar. Aí eu fui, cantei uma musiquinha e fiz a oração. E qual foi a oração que eu fiz? A oração do Pai Nosso. Eu não falei mais nada, eu juro pra você, gente. Eu só orei a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na hora que eu tinha cantado a musiquinha, na hora que eu comecei a oração, eu juro pra você, gente, é uma coisa assim, surreal. Eu comecei a oração e o neném começou a chutar. Pá, 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 e eu toda hora, a sala só ficou assim, pi, 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 pi. Gente, eu contando é engraçado, porque eu sou assim, vocês vão entender.
Mas foi muito sério, tô emocionada aqui porque o negócio foi sério. A sala começou a pitar de tanto que eu apertava. Tive que parar porque o telefone aqui me ligou. Eu recebi uma ligação aqui, sem querer. Aí, gente, eu só ouvi aquele pipipi na sala, aquele negócio, parecia aquele negócio de urgência. Eu continuando e orando, orando. E eu terminei a oração. Aí, eu só lembro da oração do Pai Nosso. Não passou 5 minutos. A médica voltou. A médica voltou, olhou o aparelhinho e falou: Deus é bom o tempo todo. Ela virou pra mim e falou isso. Gente, é muito difícil você ver uma médica falando isso, né? Até hoje eu penso nisso. É muito raro você ouvir uma médica falando isso. Ela olhou pro negócio lá, pra maquininha e falou: Deus é bom o tempo todo. Vou te operar agora. Você vai agora pra sala de cirurgia. Aí... E foi só fazer a oração, gente. Foi só fazer a oração. Ela viu e nem se reuniu com o médico, nada. Ela falou, é agora. E eu só sei que na hora, eu fiquei super assustada, né? Que eu não sabia mais. E, gente, o que aconteceu, o meu caso? O meu bebê já estava em sofrimento fetal. Ele poderia morrer ou eu poderia morrer. Então, eu acredito que a minha fé e essa oração me ajudou. Salvou eu e meu bebê. Porque foi justamente, gente, eu não tô mentindo pra vocês, não. Foi justamente na hora que eu fiz a oração que começou o fuzuê na sala e a médica veio e decidiu que ia me operar. Graças a Deus, eu tô a salvo, meu bebê tá a salvo, mas ele teve um sofrimento fetal, ele já tava sem conseguir respirar, ele ficou internado depois, o meu filho, né, ficou 53 dias na UTI, porque ele teve esse sofrimento fetal, que poderia ter sido evitado se o bendito médico fizesse o toque e visse que minha bolsa realmente tinha estourado, mas ele não fez questão. Esse médico, graças a Deus, foi demitido lá do hospital, de onde eu tive. Ele não ficou trabalhando mais lá, porque foi muita negligência médica mesmo que ele fez comigo. E vai o alerta aí para as mães também, esse vídeo é bom por conta disso. Mas essa foi a experiência que eu tive. E essa oração me salvou e sim salvou meu filho. Deus, né? A espiritualidade, a fé, ela tem esse poder, sabe? E graças a Deus. Agora vamos para terceira e última. Esse tempo todo, gente, eu já tive uma experiência assim, em questão de religião e tudo mais, que eu aprendi, eu nem fazia tanto, mas essa oração do Pai Nosso, eram poucas vezes que eu fazia. Eu fazia mais orações faladas. Eu não sei, quando você entra na religião evangélica, hoje em dia eu não faço parte mais de religião, gente. Mas a gente aprende a fazer a oração assim, falar o que você quer, meio que interceder, né? Pedir, agradecer, né? Então as minhas orações eram mais faladas assim com Deus. Eu não tinha costume de fazer a oração do Pai Nosso mais. Apesar de ser uma oração que faz parte também da religião em si. Enfim, só para vocês terem essa noção. Pouco tempo, tem um mês, menos de um mês, eu acho. Eu até postei um vídeo aqui. Eu fui levar o meu filho para fazer o exame, porque ele tá tendo uns comportamentos assim que a gente tá investigando. Eu tive que passar com ele na neuro, e ele até tinha uma indicação também para fazer o acompanhamento, né, no desenvolver dele por conta do sofrimento fetal que ele teve depois que ele nasceu, acompanhar esse desenvolvimento, né? Aí ele agora entrou na escolinha, eu levei ele, a professora conversou comigo que ele tá tendo uma dificuldade ali na interação com as crianças, na questão das regrinhas também, então eu fui, como ele já tinha, eu já levei ele logo na neurologista. Aí, de acordo com o quadro que ele teve todo, ela pediu para fazer uma ressonância com sedação. Tem que ser com sedação, porque a criança, ela não vai ficar paradinha ali, porque ela precisa ficar paradinha. Aí nisso, até o meu padrasto falou comigo, esse exame não faz não, porque esse exame é muito perigoso, não é legal fazer coisa com sedação em criança. Só que assim, é importante, foi o que a médica pediu para ver se ele não teve alguma lesão ali no cérebro dele, entendeu?
e que pode estar afetando nesses comportamentos dele, né? Era importante, tinha que fazer, gente. Aí eu fui e levei ele pra fazer. Nesse dia que eu levei ele pra fazer, aí ele foi, ficou sedado. Fiquei meio assustada, porque ele já fica com a boquinha aberta. É muito estranho, é muito coisa esse exame. Só façam se for extremamente essencial. Ah, por uma coisinha ou outra, fala, doutora, tem certeza necessário mesmo esse exame? Porque, apesar de é muito difícil ter essas coisas, é um exame de risco. É arriscado fazer. Então, você tem que ficar muito atenta. Aí eu já fiquei meio assustadinha, assim. Aí dentro da sala, na hora que chegou a vez dele, ele já tava sedado, aí teve que sedar de novo, porque ele tava acordando. No exame, assim, teve que sedar de novo, né? Eles dão uma dose pequenininha, depois dá outra dose. Mas é uma bomba de remédio muito pesada pra você sedar. Aí, tá. Quando eu tava dentro da sala, dentro da sala do exame, que ele já tava sedado, dentro da máquina, eu tive aquela sensação de novo, aquela intuição. Eu tenho essa intuição, gente, eu tenho. Não sei, as mães também têm um senso, não sei. Depois que eu virei mãe, ficou maior ainda. Às vezes eu penso, eu vou falar pra vocês, quem é mãe vai, não sei, depois vocês comentam aqui. Às vezes eu imagino que do nada vem na minha cabeça, nossa, o Zay tá fazendo tal coisa. Eu chego lá e ele tá fazendo. Vem na minha mente exatamente o que ele... Já aconteceu isso. Vê na minha mente o que ele tá fazendo. Um dia eu imaginei que ele tava enfiando a cara dentro da água. Alguma coisa assim. Eu cheguei lá e ele tava fazendo aquilo, sem eu ver. Eu vi na minha mente. Fui lá e ele tava realmente fazendo aquilo. Olha que loucura. Dentro da sala, eu senti... Aí eu senti um frio. Eu senti um frio dentro da sala. A sala era realmente gelada. Senti um frio e senti um negócio estranho, que eu não sei explicar. Na mesma hora, eu não orei, eu não fiz oração falada, que normalmente era o que eu fazia, né? Eu não fiz oração falada. Eu orei o Pai Nosso. Gente, foi sem intenção. Ah, por que isso? Por conta daquilo. Eu só me dei conta dessa oração depois que aconteceu esse terceiro episódio que eu tô contando pra vocês. Eu fiz simplesmente a oração do Pai Nosso inteira. O meu filho acordou no meio do exame e o médico teve que ir lá e sedar mais um pouco. Porque ele não podia ficar acordado, já estava quase terminando. Aí ele sedou o Zion de novo. No final do exame, aí ele falou, pode pegar. E, gente, é horrível esse exame. Tive que pegar o Zion e ele ficou todo molengo assim, tinha que ter com cuidado, porque tem que segurar, né, pra não dar nada no pescoço, porque ele não tem sustentamento, porque ele tá sedado ali. Nossa, é horrível. Eu peguei o Zion no colo, nessa hora que o médico falou, pode levar ele, mãe, para a salinha lá, até ele acordar. Peguei ele, botei aqui no meu peito. Nisso eu vi que ele fez assim, querendo tossir, mas não conseguia. Tipo, desse jeito. Eu entrei dentro da sala e falei com a enfermeira, olha aqui, ele tá meio tossindo. Ela falou, não é normal. Sem olhar pra ele, ela falou que era normal. Olha só, outra negligência aí, que eu poderia ter perdido meu filho. Escuta só essa. Aí ele fez de novo. Nisso, o anestesista entrou na sala. Aí ele olhou o Zion, eu falei aqui, doutor, ele tossiu. Eu falei com a enfermeira aí. Só que na hora ele entrou e já viu. Foi tipo um reflexo. Ele entrou, viu o Zion. Por um acaso ele entrou na sala. Olhou o Zion e viu que o Zion tava engasgando, tava sufocando. Nisso eu não tinha visto. Na hora que ele viu o Zion, a boca do Zion tava roxa. Gente, isso foi questão de segundos. Foi questão de segundos. Eu vi que ele tava assim, só que eu não consegui enxergar porque ele tava no meu colo. Eu fui mostrar pra enfermeira, a enfermeira não olhou. E como ele tava no meu colo, e na hora que eu fui botar ele na caminha, o médico viu, e eu falei com ele foi, pega não sei o que, com a enfermeira, e a outra enfermeira ainda meio lerda, ele não, pega lá, tem que ser rápido.
e foi, pegou o negocinho de oxigênio, botou no Zion, deu um remédio na veia dele para abrir os brônquios, porque ele tava sufocando, ele engasgou, acho que a própria saliva dele tinha... Aí ele falou, porque ele podia ter um... Falei, não tava gripado, porque não pode fazer gripado, né? Se tiver algum catarro, pode voltar e acontecer isso. Mas ele não estava gripado. Aí o médico falou, poderia ter algum catarrinho ali lá no fundo e ele engasgou, subiu e ele engasgou. Não sei, ele falou alguma coisa assim. Eu sou leiga dessas coisas, não entendo. Aí, e só sei que o Zion tava praticamente morrendo, eu quase perdi meu filho, assim, juro pra vocês, eu quase perdi meu filho e eu fiquei apavorada. Eu falei, Senhor, meu filho poderia ter morrido se esse médico não visse, porque ele não ia saber reagir, eu não ia ver, porque ele tava assim, eu só vi quando ele botou, na hora ele chegou, sabe? Foi horrível, foi horrível. Aí depois disso, ele ficou lá, ele deu assim, não, agora ele vai sair bonzinho daqui. Aí ele deu um remédio lá pra ele e o meu filho ficou no oxigênio. E pra mim foi horrível aquilo, porque ver ele no negócio de oxigênio, que eu vi ele quando foi bebê, já foi assim, horrível, né? Mexeu com o meu emocional e, sério, eu vi, eu quase perdi meu filho. E depois eles começaram a agir como se nada tivesse acontecido. Tá bom. Aí, eu não queria tirar o Zion de lá ainda. Por quê? De novo, eu com aquela intuição, né? De novo, eu fiquei com aquela intuição. E eles têm que ficar em jejum, gente, pra fazer esse exame também. De novo, eu fiquei com aquela intuição. Eu não queria tirar ele de lá ainda. Aí eles, não, ele já tá bem melhor, pode levar ele pra casa. Aí deram um pouquinho de água pra ele. Porque lá é um negócio de fazer exame, não é um hospital, entendeu? É uma clínica de fazer o exame. Aí, só que eu não sentia, eu não queria levar, eu tentei segurar ao máximo. Só que aí eles querem liberar os pacientes logo, pra fazer logo, pra eles acabar, entendeu? Isso não é legal. Aí eu falei, mas eu queria esperar mais um pouquinho, eu tentei segurar. Aí ele falou, não, pode ficar tranquila. Aí você vai dando comida ele aos poucos, dá coisa líquida primeiro, porque senão ele pode engasgar. Porque ele tá sedado, ele não vai conseguir fazer as coisas direito. Aí tá bom, peguei meu filho, minha tia tava me esperando, a gente foi. Aí quando eu cheguei na porta de casa, não era muito longe a clínica daqui da minha casa, de carro é rapidinho. Gente, quando eu cheguei na porta de casa, eu falei com a minha tia assim, minha tia Eliette, eu acho que eu vou ficar com você, eu não vou pra casa, porque não sei, eu tô sentindo que isso não tá legal, aconteceu. Aí eu contei assim por cima, aconteceu isso lá dentro, não foi legal, o Zé quase morreu lá dentro com esse negócio, engasgou. E eu não tô sentindo que ele tá legal. Nisso, aí eu queria ficar com ela só de segurança, porque eu tava tendo aquela intuição, sabe? Ela, não, porque eu tenho que eu vou sair pra tal lugar, que não sei o que lá. Ela ficou meio sem noção daquilo, do que eu falei com ela. Aí eu falei, caraca, então tá bom. Aí eu falei... Aí eu já vi que o Zion tava muito mole, muito mole. E eu peguei ele no colo. E eu quase não aguentando carregar ele, gente. Porque ele tá muito grande, ele tem 3 anos, mas ele tem 1 metro, ele é super pesado. Aí eu vim com o Zion e entrei. Quando eu tava no meio do corredor, eu vi que a boca dele foi ficando branca, 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 branca. Aí eu falei, Senhor. Aí eu fiquei desesperada. Aí vai eu e boto o exame na cadeira e volto com ele. Tchaliette! Aí eu tive que dar uns gritos com ela, porque ela não tava entendendo a noção. Ela tava achando que era brincadeirinha, não sei. Ela é idosa já, gente. Ela não teve essa noção dessas coisas. Depois que ela viu a seriedade que era do negócio. Aí eu falei, Tchaliette, ele tá aqui desmaiando. Vamos levar ele, você vai ter que me deixar lá na UPA. Me leva lá pra UPA. Aí peguei Zion. Entrei pro carro, aí eu tentei acordando. E nisso o Zion desmaiou. O Zion desmaiou no meu colo. Aí eu fui acordando ele, batendo aqui, ó, mexendo aqui, ó, no pescoço. Fazendo assim, porque lá eles fizeram assim pra dar uma acordada. Fiz assim no pescoço dele. Aí eu falei, ai não. Aí eu sentei com ele no carro, falei, vai lá, pelo amor de Deus, ele tá sem comer desde ontem. Ele tá sem comer desde ontem. Vai lá, eu acho que a glicose dele pode ter baixado. Tive esse estalo na hora. Pega lá, pelo amor de Deus, um todinho. Vai, Tchaliette, gritando. Porque foi um negócio assim, de louco. Porque era uma questão muito séria.
né? O menino já tinha engasgado antes, já tinha quase morrido. Aí agora desmaiar e o bichinho sedado ainda, cheio, todo dopado, muito sério aquilo. Aí ela pegou o todinho, nisso eu consegui dar um pouquinho de todinho ele ali, sem ele engasgar. Aí eu saio. Cheguei com ele na UPA, ele desmaiando de novo, na UPA. Aí a médica viu, consegui ir direto pra emergência, aí colocaram o soro, aí ele já foi voltando. Aquele todinho que eu dei pra ele fez ele aguentar até chegar lá. Aí eles botaram o soro, ele já foi melhorando. Mas assim, gente, foi uma experiência que eu tive, que até pra contar pra vocês, né, serve de experiência aí pra quem tiver que fazer esse exame na criança. Fica esperto, fica atenta. Se você vê que tá tossindo, chama a médica, seja insistente, não deixa, olha aqui, por favor, se a menina falou, não, é normal, mas olha aqui, é normal, mas vem aqui, por favor, olha como é que ele tá aqui, que eu não tô conseguindo ver direito. Porque a gente que é nova, às vezes não tem muita experiência e não sabe dessas coisas, seja insistente. Não deixa assim, não vai acreditando em tudo que a pessoa diz, porque igual acreditei no médico, acreditei na tal enfermeira e quase que meu filho morreu, entendeu? Então, se você tá sentindo ali uma intuição, seja insistente, sabe? E foi isso. Essa oração salvou meu filho, eu creio. Porque o Zion poderia ter morrido. Foi uma coisa assim que eu falei com a enfermeira falou que era normal. E nisso, eu não acredito no acaso, gente. Eu não acredito no acaso. Aí o médico simplesmente, que o médico não ficava vindo na sala toda hora, né? Ele vinha só pra sedar e saía, entendeu? As enfermeiras que ficavam ali. Ele entrou na hora e viu. Aí nisso que ele viu o Zion, eu falei. Mas aí ele já tava socorrendo o Zion. Foi uma coisa assim de Deus, gente. Foi espiritual, foi uma experiência espiritual que eu tive. Uma outra experiência que salvou a minha vida. E a vida do meu filho, porque o meu filho é minha vida. Eu não me imagino sem ele, sabe? Eu sei que a gente tem que, se acontecer alguma coisa, a gente tem que seguir nossa vida. Mas ele faz parte de mim, sabe? Ele saiu de mim. Eu não sei explicar isso. E assim, foi algo assim emocionante. E que eu só me dei conta depois que passou e eu falei, gente, foi Deus que salvou, porque eu não tinha nada o que fazer. Não foi acaso, eu não acredito no acaso nessas coisas assim. E foi aí, depois desse acontecimento, que eu comecei a refletir. Gente, todas as vezes que eu tive uma experiência assim, que quase de perder a vida, ou do meu filho, eu e meu filho, eu fiz essa oração e essa oração teve a eficácia, sabe? A fé também, tudo. Mas essa oração parece uma oração muito simples, mas ela é muito eficaz e muito poderosa. Então tenha fé. Se você chegar em momentos assim que você tem aquela intuição, faz essa oração, pede para Deus, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tem também as orações que falam, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Essa oração, gente, parece simples, parece falar de outras coisas, mas ela protege, ela salva vidas. Ela salvou minha vida, essa oração. Eu creio, eu tenho muita fé nisso, que Deus me salvou, Deus ouviu a minha oração. E eu nem precisei pedir, entendeu? Nem precisei pedir. Foi simplesmente eu vivendo a situação quando eu fui ser assaltada, que eu tava sozinha, novinha, sabe? Eu simplesmente orei, Deus sabia a intenção do meu coração, eu não precisei falar mais nada. Eu só pedi, eu só intercedi pra ele. Na sala também do exame,
que eu tava grávida, meu filho tava morrendo, eu não sabia. Eu poderia estar morrendo também, sei lá, poderia ser aquele caso de que ou salva o bebê ou salva a mãe. E esse do meu filho também, eu só fiz essa oração, não fiquei falando muito, entendeu? E eu nem tinha noção, e depois aconteceu isso, sabe? Não foi acaso, Deus salvou, e salvou meu filho pra hoje. Eu tô pensando nisso, eu falei, eu vou fazer essa oração. Por que eu tô lembrando disso? Nada é por acaso, sabe? Deus cuida de nós, eu não precisei falar o que eu queria, sabe? Ele sabia do meu coração, ele sabia do que estava acontecendo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Apesar de eu hoje, eu não seguir religião, Deus, ele continua ouvindo minhas preces, sabe? E eu não tô falando aqui sobre religiões, é porque realmente hoje eu não me identifico em ficar fechada em uma religião, porque acaba que no final sempre acontece alguma coisa e eu não me sinto bem, mas eu respeito todas as religiões, eu busco conhecimento sobre as religiões, eu me interesso, sabe? Mas assim, eu sei que tem um Deus que cuida de mim, que me protege. E é muito interessante isso. É algo que a gente não consegue explicar, que as pessoas não conseguem explicar, mas acontece. E eu creio nisso. E eu espero que esse vídeo possa agregar na vida de vocês. Se vocês tiverem experiências aqui, me contem também, que eu vou amar saber. E é mais aí uma história pra gente tá mais perto, né? E compartilhando a minha vida, que é o que eu faço. Eu sou influenciadora, eu compartilho experiência. E eu falo, tudo que eu puder agregar, eu vou trazer aqui. Eu não consigo me prender a uma só coisa, a um só conteúdo ultimamente. E falar sobre a minha espiritualidade faz parte de mim. Falar sobre a minha fé, né? Já faz parte de mim, sou eu. Então não tem como eu vir aqui e também não falar sobre isso. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Já se inscreve se você gostou do meu conteúdo, se você já me conhecia de outras redes sociais, já segue aqui para você acompanhar mais vídeos e me digam aqui quais vídeos vocês querem que eu traga.